Bom dia a todos. É um prazer estar falando com vocês de novo nessa nova fase aí de possíveis relaxamentos de alienação social ou de distanciamento social, e que a gente precisa também olhar para o futuro, olhar para o que vem pela frente, a recuperação. Naturalmente está falando de um distanciamento social que ainda vai demorar um pouco para se regularizar, mas os efeitos econômicos estão todos aí, os efeitos econômicos graves estão todos aí, e nós temos uma preocupação especial de olhar como os nossos clientes, como as pessoas que recorrem a gente vão poder se preparar para isso, né? Eu tenho a grata satisfação de ver a Ellen presente aqui, a Ellen que é uma especialista em matéria de direito privado, né? Diria não só direito civil, direito contencioso, mas é uma grande amiga, uma especialista em direito privado. Ela trabalha muito nessa frente e é nossa parceira em todos os campos há mais de 3 anos como sócia do escritório Pires e Gonçalves. Então, a gente tem aqui um tema instigante, que eu tinha até conversado muito com a Ellen e com os nossos colegas de escritório, no sentido de promover saídas, né? E essa promoção de saídas passa por uma atenção ao que mais interessa, por isso que a gente usou o tema recuperação, num sentido mais lato, num sentido mais aberto, do que simplesmente recuperação judicial, porque a recuperação pressupõe recuperação judicial, extrajudicial, falência e outras questões que precisam ser enfrentadas. E, como sempre, a gente coloca 2 profissionais da nossa banca, do nosso escritório, no debate, 2 profissionais que já estão já bastante experientes nessa live, né? Já estão, essa é a 10ª live, né? Pelo que eu, de cabeça eu tenho, então já tem 10 lives, dos quais eles participaram pelo menos em 8. Se eu estou bem lembrado. Mas a ideia é que a gente tenha um debate muito claro, até contando com todos os convidados, todos que queiram participar, por favor, o façam, e que a gente vai debater, o primeiro, conceitualmente, o direito privado em relação à recuperação e as nuances da recuperação, para depois entrar na discussão tributária, mas também podendo misturar, né, tudo isso, porque são temas muito conexos e a gente precisa enfrentar os pontos que vão ser levantados durante esse debate, 1 hora. Espero que a gente consiga focar em alguns pontos importantes, talvez não dá para abranger todos. Por isso eu já vou provocar a Marcela de pronto, como é que ela entende essa questão da recuperação judicial, da recuperação das empresas, do ponto de vista conceitual. Quais são os pontos mais importantes para a gente começar um debate dessa natureza? Marcela, bom dia, bem-vinda. Bom dia, doutor Fernando, bom dia a todos os presentes. É um prazer falar aqui mais uma vez sobre temas tão importantes, e esse em especial, né? Porque como a gente já tem defendido nas outras lives, essa crise, evidentemente, ela ia chegar num fim, né? Não acredito que ainda seja o fim, mas estamos caminhando para ele, né? E a recuperação das empresas é um ponto que vai ser muito abordado, porque, evidentemente, que com os efeitos das crises surgem obrigações que não foram cumpridas ou que tiveram que ser adiadas de alguma maneira, e é bem previsível, né? Não, ou para não dizer esperado, que boa parte das empresas enfrente um problema para se restabelecer agora que nessa, né, tendência de melhora que a gente prevê, ou pelo menos espera, né? Acho que principalmente o que eu queria passar aqui quando a gente fala em recuperação, né, muito vem na cabeça a questão da recuperação judicial e de todo esse estigma, né, que ela carrega, toda essa imagem de
ou é uma empresa que entra que pede uma recuperação judicial, ela é uma empresa que está falida, que está quebrada. E eu acho que é evidente que esse olhar é feito principalmente para os leigos, para os credores, mas eu acho importante desmistificar isso um pouco. Eu acho que a recuperação judicial ela não é um pré-fim da empresa, muito pelo contrário, ela é uma medida muito interessante para fins de restabelecimento da empresa, porque quando a gente fala em pessoa jurídica, empresa, não é só, a gente não está falando só de obrigações, a gente está falando de toda uma função social que existe, né, de empregos que são gerados. Então, a recuperação judicial ela é um meio muito eficaz e muito indicado para alguns casos específicos, inclusive, para poder viabilizar essa empresa de manter seu funcionamento e, consequentemente, sua função social e, enfim, e também, não, por que não dizer, né, viabilizar o cumprimento de suas obrigações que estão pendentes. Eu acho que essa imagem, né, existe um preconceito, tanto dos empresários quanto das pessoas no geral, que isso tem que ser visto de outra forma. Eu acho muito importante que se entenda a real finalidade e entenda que sim, recuperações judiciais podem ser bem-sucedidas, alguns casos infelizmente não são, mas outros são, quando bem feita, quando a empresa se enquadra, quando é feito um bom diagnóstico da empresa, entendendo a natureza das obrigações, entendendo a viabilidade, a possibilidade dela continuar mantendo suas atividades a fim de quitar aquilo que é proposto. Evidentemente, quando a gente fala de recuperação judicial, é um caso, uma hipótese muito complicada, ela exige muitos requisitos, ela é uma possibilidade muito, é um procedimento solene, cheio de formalidade, envolve terceiros, né? Muitas vezes os administradores, os sócios, eles perdem, pelo menos momentaneamente, o controle das empresas. Então, é uma medida que ela tem que ser tomada com muita cautela, ela tem que ser analisada, tem uma pré-análise, como a gente fala, efetuar um diagnóstico bom para que ela seja solicitada, mas ela tem sim potencial e é a finalidade dela restabelecer a empresa e não tentar adiar um fim, adiar uma falência, enfim, uma insolvência completa que não difícil ou impossível de ser revertida. Mas, como eu disse, a recuperação judicial ela envolve, né, muitas questões, ela tem seus requisitos perante a lei e tem alguns casos em que não é possível que se cumpra ou às vezes nem convém por conta de tudo isso, né? Não é o único meio que a gente tem hoje para sair de uma crise, para enfrentar uma crise de uma empresa. A gente tem, como foi mencionada, a questão da recuperação extrajudicial, né, a famosa recuperação branca, que também é um meio muito interessante, é um meio menos solene, é um meio que, em alguns casos, é bem mais indicado, porque a empresa mantém seu controle, mas também, por outro lado, sem a interferência de judiciário, sem a interferência de profissionais ali administrando, isso pode ser feito de uma maneira a prejudicar a empresa e não a favorecer, que seria a intenção inicial. Mas qual que é, conceitualmente falando, a recuperação judicial nada mais é do que um socorro de terceiros, né, do meio judiciário, de pessoas habilitadas, né, é uma maneira de promover o restabelecimento dessa empresa através de medidas que individualmente são tomadas, né, para não só permitir um fôlego, né, para o devedor, para a empresa, mas também para viabilizar os negócios da mesma, a fim de cumprir com as obrigações. Então, de forma muito rápida, né, e muito sem me aprofundar, basicamente, aprovada uma recuperação judicial, essa empresa ela ganha um fôlego com relação às dívidas, e seja execuções já judiciais, seja dívidas ainda não ajuizadas, ela ganha um fôlego de 180 dias, que são 6 meses, em que ela não pode ser executada nessas dívidas. Ela ganha interferência, né, de um profissional, seja um advogado, um economista, para traçar uma estratégia, né, de quitação, de solução, né, de quitação dessas obrigações que estão pendentes, e aprovada essa estratégia, ela passa a cumprir lá com condições bem mais favoráveis do que originalmente eram, com prazo estendido, com juros mais baixos. Então, em teoria, a receita do bolo é essa, né? Esse é o intuito da recuperação judicial, essa é a forma que ela é feita.
Isso é bom porque, além do fôlego, que eu acho que é o principal aspecto, principalmente quando a gente fala de uma crise iminente, as negociações elas ficam com o intermédio, né, tanto do Poder Judiciário, que ainda que ele tenha uma atuação restrita, ele tá lá avaliando tudo que é proposto, bem como dos administradores judiciais. Essas negociações são feitas, obviamente, de forma a não lesar os credores, mas também de permitir e viabilizar que elas sejam cumpridas de maneira saudável para a empresa, né? Então, esse falando bem sucintamente sobre o tema, seria conceitualmente essa é a recuperação judicial. Muito bem. Então, o que é importante a gente passar para o público e para os clientes é um tema que a gente até abordou hoje de manhã com outro viés tributário no EBDT, mas que para nós é muito importante do ponto de vista de direito privado. Então, dois aspectos que são relevantes. Primeiro é a suspensão da obrigação de direito privado, então você suspende as obrigações, suspende algumas execuções, e em um determinado momento, seja na recuperação judicial ou extrajudicial, você tem uma modificação da obrigação. Tá? Isso é muito importante a gente pontuar, porque impacta o direito tributário também, mas do ponto de vista do direito privado, deixar bem claro, então nós temos a suspensão da obrigação, a suspensão da execução, ou seja, da cobrança, e a suspensão e vamos dizer, a modificação da obrigação, que a gente chama em direito privado de inovação. Tá? Então, a lei das falências trabalha com esses conceitos. É uma lei especial, né? Então, é uma lei especial e por esse motivo de ser especial, tem sido interpretada pelo STJ de maneira a diferenciar a lei das falências do próprio direito civil. É interessante, porque o direito civil é a norma geral, né? Estou falando de introdução. Que eu não entendi, que foi? A lei de essa é minha irmã, né? Você vê. A lei de introdução, a lei geral o Código Civil, e a lei das falências é a lei especial, né? Então, a lei especial pode, em algum momento, e como de fato no direito que nós estamos tratando da recuperação, ela pode ter um diferente enfoque em relação às obrigações. Porque muita gente fala, mas quando eu vou entrar com uma recuperação, você não tem recuperação, você não tem elementos para ter uma recuperação. Ou você fala, não, eu já estou quebrado, não tenho nem condição, porque eu já não tenho condição de pactuar com os meus credores. E outra conversa bem prática, assim, olha, eu não tenho como sair. Eu entro e não vou sair, que muita gente fala, não, eu vou entrar numa recuperação, não vou sair. Porque vê nos requisitos para entrar na recuperação judicial, você vai olhar o passivo e o ativo. Fala, bom, como é que é meu passivo, meu ativo, meu fluxo de caixa, minhas vendas, como é que eu vou promover uma repactuação com isso. E, na prática, o que você vê é uma questão muito interessante, que você tem às vezes, uma falência claríssima que não acontece. Às vezes é uma recuperação judicial que não teria condição de saída e ela sai melhor do que entrou. E às vezes você não tem você tem uma condição melhor de recuperação e de falência e essa empresa não se realiza. Então é importante que aquele que está pensando numa questão de recuperação de empresa não fique preso a conceitos legais ou às vezes a condições legais que na prática, como diz a gíria, a teoria é outra. Então isso é importante a gente espancar, falar, olha, tira de lado essa ideia de que você não tem
uma recuperação, tira de lado que você não vai sair da recuperação, né? Porque já teve até cliente nosso que fala assim, eu não vou entrar com a recuperação, e depois acaba fazendo acordos com empresas de fomento e tudo, e se atrapalha inteiro. Então, a gente precisa lembrar o seguinte, a recuperação, pelo ponto de vista jurídico, é uma novação. Eu vou mirar na inovação. Eu estava conversando com a Ellen outro dia, ela falou assim, nossa, a gente está entrando com um monte de ação para rever contratos, né? E achei bem interessante essa visão dela, porque eu falei assim, olha, isto é uma questão básica, porque no momento que você revê contratos, que você revê as obrigações, você renegocia, que é um dos temas que a gente já falou na live há algum tempo atrás, esta novação muda a estrutura da dívida, consequentemente viabiliza o fluxo financeiro e até muda o EBITDA da empresa. É interessante quando a gente fala em aspecto, qual é o EBITDA da empresa? O EBITDA da empresa está virado ao avesso. Mas na renegociação, esse EBITDA se viabiliza. Muitas vezes, quem toma conta desse EBITDA são as empresas de recuperação judicial, especialistas em recuperação judicial, que elas acabam se apropriando disso e viabilizando o negócio, inclusive viabilizando a venda do fundo de comércio. Então, isso não é nenhum demérito de quem está nesse mercado, mas é uma questão muito simples, não tem nem o que discutir, é uma coisa que a gente precisa só olhar do ponto de vista, vamos dizer, jurídico primeiro e depois prático, para a gente orientar, falar, olha, este é um assunto prático que a gente precisa debater. Então, Marcela, voltando para você, nós temos um cliente que está em dificuldades, ou um cliente que não consegue receber de clientes em dificuldade, porque a outra discussão que está no mercado, assim, fala, bom, como estão os recebíveis no Brasil, né? Os estrangeiros falam, como é que eu vou receber de um país que está praticamente com o PIB virado do avesso, ou seja, tem uma previsão sinistra de -8% do PIB. Como eu vou receber esses títulos? Eu jogo para perdas ou eu consigo redimensionar isto? Porque às vezes até é conveniente jogar para perdas. Ou é conveniente securitizar esses títulos. Então, eu queria que você me dissesse, a primeira coisa, o que é dívida para fins do devedor que está inadimplente? É uma dívida impagável, ele vai renegociar, ele vai se recuperar, seja extra ou judicialmente? Como é que você vê isso, Marcela? Olha, essa questão é bem delicada. Eu acho que cada caso, evidentemente, tem que ser interpretada de alguma maneira, de uma maneira diferente. A gente tem que pensar, né, é o que eu falei, é fazer um diagnóstico antes de tomar uma decisão, porque assim como a recuperação ou judicial ou extrajudicial pode ser uma solução, ela pode ser um tiro no pé, né, desculpem a gíria, porque você deixar de cumprir uma inovação, seja ela judicial ou extrajudicialmente, certamente vai te trazer um problema maior, ou no mínimo igual do que você já tinha. Então, eu acho assim, a dívida, eu acho que a dívida ela tem que sempre ser tratada lá como viável, em primeiro lugar. Eu acho que a inviabilidade da vida tem que ser o último passo sempre. Portanto, porque se a empresa ela assume essa inviabilidade da dívida, realmente ela toma uma posição de irrecuperável. E aí, quando a gente fala em uma empresa que está inviável, aí a situação da recuperação ela começa a ficar cada vez mais distante. Eu acho que o senhor falou, muito importante, as pessoas têm uma visão pessimista, elas olham às vezes os quadros, a situação financeira dela, falam não tem como sair daqui, e muitas vezes tem. Então eu entendo que a dívida, evidentemente os casos eles têm que ser analisados com muito cuidado por especialistas, tanto advogados na questão legal, na questão negocial, mas também, por que não, dependendo do caso, por algum economista, algum contador para fazer essa parte mais de balanço, ver tudo que entra, né, tudo que dá para fazer, qual seria uma maneira viável de conduzir essa situação, né, para aí sim partir para a negociação. Então, do ponto de vista do devedor,
Eu entendo dessa maneira. Eu acho que os casos eles têm que ser analisados caso a caso com muita cautela nesse sentido. Obviamente não querendo ser pessimista, tem casos que não vai ser possível mesmo. Uma renegociação é inviável, adiar um problema e aumentar esse problema. Mas o mesmo se aplica, de certa forma, né, ao credor, porque o credor ele fica numa situação muito mais no escuro nesses casos, né, porque o credor nem sempre tem ciência da situação financeira do devedor, o credor ele nem sempre sabe com o que ele está lidando, sabe como, né, porque às vezes não adianta nada você ter lá um título, né, ou seja, um contrato, um título executivo, enfim, alguma dívida e você não conseguir executar, né, não conseguir receber. Esse é um problema que a gente vê muito também do ponto de vista do credor. Então, eu entendo que o credor, em casos de recuperação, um requisito que eu acho fundamental é a existência de transparência. Isso é um ponto bem legal da recuperação, da recuperação judicial, né? Porque com as assembleias, com o plano de recuperação, tudo de certa forma se torna transparente, né? Ou pelo menos assim deveria ser. Então, no caso do devedor, também, de novo, sempre acabo caindo, né, nessa resposta de analisar o caso a caso, mas acaba que esse é o caminho mesmo. O devedor ele tem legitimidade, ele pode, dentro de algumas situações, pleitear a recuperação judicial da empresa, pleitear até a falência da empresa, mas eu acho que isso é um passo muito extremo. Eu acho que no caso do devedor, do credor, é muito importante que ele tente, de alguma forma, entender a situação real da empresa para também poder viabilizar uma negociação, né? Viabilizar uma inovação, de alguma maneira que seja cumprida, porque também é ineficaz ficar renovando a dívida e ela vem sendo descumprida. Então, dar mais uma chance, ela é descumprida. Então, todo esse estudo ele tem que ser feito caso a caso. As duas possibilidades eu entendo como possíveis, né? Dependendo da situação da empresa. Acho que travou. Fernando? Vocês estão me ouvindo, gente? Não, eu estou te ouvindo. Acho que talvez tenha travado do Fernando. Talvez tenha. Mas mas esse é meu entendimento. De qualquer maneira, fica aqui. Eu entendo que os casos eles têm que ser analisados com muito cuidado. Esse diagnóstico, talvez, na minha opinião, seja a parte mais importante, né? Quando a gente fala em recuperação de empresa. Eu acho que entender as possibilidades para depois executar, porque a ideia, quando a gente fala em recuperação judicial e extrajudicial, é que elas sejam bem-sucedidas, né? Pelo menos no ponto de vista do direito privado. Claro, é muito importante, bastante isso que você falou, Marcela, desmistificar um pouco a figura da recuperação judicial, né? Que o público que nos assiste entenda que não é uma medida que simplesmente é só antecipação, não é o purgatório antes do inferno, né? Não é Exatamente. Não é o desmanche antes de... enfim, só, na verdade, a ideia é realmente que a empresa volte ao normal e tem várias vantagens. Você instaura aí todo um regime jurídico à parte, né? Como você disse, a própria suspensão de todas as execuções pelo prazo de 180 dias, ações de cobrança e tudo mais, são efeitos muito importantes. Na verdade, a recuperação judicial, ela visa, na verdade, proteger justamente os interesses dos stakeholders, né? Isso que é importante entender, da comunidade que é afetada pela existência da empresa, né? Stakeholders, aí a gente fala em todo mundo, não são, a gente não está falando dos acionistas, a gente está falando dos fornecedores, a gente está falando dos clientes, a gente está falando dos empregados, a gente está falando do fisco, né? Que eu vou falar daqui a pouquinho, a gente está falando de vários interessados, né? Na continuidade da existência da empresa. Lembrando que é sempre o fim de uma empresa é sempre a pior coisa no direito, né? Você afeta todas essas partes e interesses juridicamente protegidos, não é mesmo? Em relações de trabalho, em relações de imposição do crédito tributário,
tributário, em todos os tipos de relações puramente de direito privado, né, no caso de fornecedores. Então, o objetivo é justamente esse. Acho muito importante aí a gente pensar a gente conceber a recuperação judicial dessa forma. Essa é uma mensagem muito importante que a gente quer passar aqui para os nossos clientes e tudo mais. E, claro, analisar algumas questões, né, que a gente está analisando aqui. Eu não sei se o Fernando já conseguiu voltar. Se ele não, como ele provavelmente não conseguiu voltar ainda, eu queria lançar aqui, se você não tiver nenhuma outra consideração, Marcela, na parte tributária, relacionado a isso, que a gente tem uma discussão bastante interessante. Sim, com certo? certeza. Só para finalizar aqui o meu pensamento, eu concordo, Claro, acho claro. importante isso que foi falado. Eu acho que o que tem que ter em mente é que a recuperação judicial ou extrajudicial sempre tem que... As duas partes vão abrir mão de alguma coisa. Mas tem que existir essa vontade em comum de fazer a situação ser resolvida, de fazer o negócio dar certo. Isso é interessante tanto para o devedor, que é, né, pensando na empresa, né, que é o que foi falado por ti agora. O pior cenário de todos é o fechamento da empresa. Mas também é interessante para os credores, porque é uma perspectiva de recebimento que estava descartada, né? Que presume-se que estava descartada, mas era só esse encerramento que eu queria fazer. E então pode conduzir com a sua parte e queria agradecer o espaço. Não, claro, Marcelo. Muito obrigado. Foi muito esclarecedora a tua parte. Enfim, é claro que quando a gente fala em recuperação judicial, a gente está num concurso de credores, né? Esses credores, né? Alguns têm uma condição super protegida, digamos assim, pelo ordenamento jurídico, né? E aí eu destacaria, além dos trabalhadores, que inclusive os créditos deles são tributários na satisfação, enfim, eu destacaria com certeza o crédito tributário, né, que é o crédito que o fisco tem para com o sujeito passivo, né? O sujeito passivo aqui é o contribuinte normal, as pessoas, enfim, as empresas e tudo mais. Então, aqui é importante a gente se atentar para o fato de que o crédito tributário ele é revestido pela própria lei de muitas e muitas garantias legais. Então, é o que a gente chama, num jargão um pouco jurídico, mas que é o chamado princípio da indisponibilidade e da irrenunciabilidade do crédito tributário. Justamente porque o crédito tributário, né, o crédito que o fisco tem com as pessoas, é a forma como o Estado mantém suas funções. Então, ele tem um interesse maior, é maior do que o interesse de um fornecedor, é maior do que o interesse até de um consumidor, é o interesse da própria manutenção da estrutura do Estado. Daí a importância que se dá ao crédito tributário. E quando a gente olha, por exemplo, a disciplina CTN do crédito tributário, Código Tributário Nacional, é muito detalhada. Em uma falência, uma recuperação judicial, o crédito tributário não está sujeito a nenhuma habilitação, a nenhum procedimento específico de habilitação. Ele tem preferência em relação a diversos outros créditos, credores quirografários, os próprios sócios da empresa, tal. Ele só perde para as relações trabalhistas, porque aí a gente lida com uma coisa ainda mais urgente, né? Que é o direito dos trabalhadores, assim entendidos como partes mais fracas na relação e que, sem ter a sua satisfação ali do seu salário, realmente tem o seu próprio mínimo existencial, sua própria sobrevivência, digamos assim, um tanto quanto comprometida. Mas o crédito tributário é revestido de várias dessas garantias pelo próprio Código Tributário Nacional. Quando a gente analisa um pouquinho a lei de falências e recuperação judicial, a gente vê que ela está em sintonia com o Código Tributário. Então, retomando um pouco do que a Marcela falou no começo da nossa conversa, em que o efeito da recuperação judicial é justamente suspender todas as ações de execução, pois bem, eu diria para todos os senhores, tem uma exceção. E a exceção são as execuções fiscais. Ele não suspende as execuções fiscais, salvo para casos de parcelamento e tudo mais. Mas, assim, via de regra, suspende todas as execuções, menos as execuções fiscais. Essas continuam em curso, né? E aí a gente tem um choque, digamos assim, de duas lógicas, né? Que eu gostaria de
Isso que é importante a gente compreender quando a gente mistura o crédito tributário na parte da recuperação judicial. Por um lado, você tem tudo isso que eu falei, o princípio da irrenunciabilidade do crédito tributário, a proteção que se dá a isso, o próprio princípio da autonomia da execução fiscal, está sujeito a um juízo próprio, um juiz que decide questões só de execução fiscal, o que vai penhorar, o que vai executar, qual vai ser a constituição patrimonial que vai ter, etc. e tal. Por outro lado, a própria lei de recuperação judicial, ela tem como primado mor, né, a preservação e a recuperação da empresa. Então, a gente vê lá no artigo 47 da lei, ela estabelece justamente quais são os objetivos que se tem com a recuperação judicial. Então, esse choque dessas duas racionalidades faz com que você tenha uma tensão permanente entre juízes que são os responsáveis, digamos assim, por organizar a recuperação judicial, né? Aquele que estabelece o plano de recuperação judicial, aquele que estabelece todas as regras do jogo, digamos assim, da recuperação judicial que vão ser seguidas, e o juiz, que é o responsável por administrar, por assim dizer, né, a execução fiscal. São juízes diferentes e são lógicas diferentes. Uma delas é a proteção do interesse do Estado na obtenção de recursos, e a outra é a proteção da preservação e da continuidade da empresa. São lógicas diferentes, juízes diferentes, decisões potencialmente conflitantes. Então, assim, eu não quero entrar em muitos detalhes técnicos em relação a isso, é importante só vocês compreenderem o seguinte: lá no Superior Tribunal de Justiça tem uma briga, entre aspas, muito grande entre, digamos assim, a primeira sessão e a segunda sessão, que tem visões muito antagônicas em relação a isso, né? Para vocês terem uma ideia, resumindo, não entrando nesse debate, mas resumindo o que é hoje o posicionamento deles, no sentido de que, no final das contas, cabe ao juiz da recuperação judicial decidir sobre questões de constrição patrimonial. Ele não pode suspender a execução fiscal, mas ele decide questões sobre constrição patrimonial. Qual vai ser o destino dos bens que estão lá no plano de recuperação. Ele tem a última palavra nesse assunto, entendeu? Mas essa não é uma visão, digamos assim, não é uma visão pacífica, né? Outros julgadores, outros ministros do STJ entendem que não. Quem cabe fazer esse tipo de análise é as execuções fiscais. Esse juiz que, na verdade, tem lá, ele é quem tem a prerrogativa de tocar a execução fiscal, né? Ele se apoia muito no entendimento de que, em algum momento, na recuperação judicial, é importante que a empresa apresente uma CND, né? Uma certidão negativa de débitos, que mostra só a regularidade fiscal dela. Mostra que todos os débitos dela estão suspensos. Então, se não estão suspensos, né, volta para a competência, digamos assim, do juiz das execuções fiscais, e aí eles poderiam decidir sobre questões de concessão patrimonial, querendo dizer, isso é para que eu esteja na recuperação judicial, que todos os meus débitos estejam garantidos, exigibilidade suspensa e tudo mais. Mas esse não é pacífico. Hoje em dia prevalece, digamos assim, a última palavra compete, digamos assim, ao juiz que organiza a recuperação judicial. Então, esse é um tema bastante espinhoso, mas é muito interessante a gente ver. O que é importante que as pessoas que estejam nos assistindo entendam quando se trata de crédito fiscal, quando se trata de um feito do fisco do contribuinte, ele não entra na regra da recuperação judicial. Ele tem um tratamento específico e a coisa se torna um pouco mais espinhosa quando o juiz da execução fiscal quer ir lá e penhorar um bem que está descrito no plano de recuperação judicial, começa a invadir um pouco a área de competência do outro. Esse é o ponto espinhoso e a dificuldade de lida com esse credor, que é o fisco, né? Que é um credor que tem uma posição privilegiada em relação a quase todos os outros credores. Esse ponto que você levantou, Roberto, é muito importante, porque ele está naquilo que a gente vinha falando sobre lei especial e lei geral, né, que é a tônica do debate no STJ. Mas do ponto de vista jurisprudencial, os créditos tributários em execução,
vão até a fase de leilão, praticamente, avaliação e leilão. E depois eles param, justamente porque a competência reconhecida hoje, em maioria dos julgados, é do juiz da recuperação. E tem uma relação com isso, porque você, veja, se você aliena por meio de praça, por meio de leilão, os bens da recuperação, você inviabiliza a própria recuperação. Para a gente ter uma ideia, você tem até em determinadas falências, a constrição patrimonial é obstada num determinado momento para viabilizar a reestruturação do negócio, inclusive a alienação do negócio, que pode dar um destino melhor até para os credores. Como já tivemos falências de empresas de aviação que acabaram sendo levadas nesse sentido. Então, você sabe que você tem o crédito, então, de fato, você tem toda a razão, você tem um crédito tributário. Em segundo lugar, na preferência dos credores, primeiro são os créditos trabalhistas, mas o que acontece na prática das recuperações? Os créditos tributários são, vamos dizer, são garantidos até um certo ponto para poder pleitear a recuperação, porque a gente sabe que muitas vezes eles são tão grandes que eles não seriam sequer passíveis de pagamento em condições normais de temperatura e pressão, principalmente porque o interesse, os juros dessa dívida cresce muito mais do que as outras formas de correção patrimonial que tem na recuperação judicial. Mas voltando para esse assunto do tributário, né, que você bem pontuou, você tem um montante de dívida que tem uma preferência na recuperação, no trânsito da recuperação. O crédito privado, ou seja, os credores quirografários, vão renegociando seus créditos, muito pelo administrador da recuperação, e até pelo maior credor. Então, acontece se a gente olhar os créditos, vamos dizer, numericamente colocados, créditos escriturais de uma recuperação, eles vão sendo mantidos numa ordem de pagamento até quando você tem o acordo com os credores. Mas, de fato, há uma substituição do crédito e uma redução do crédito pelo que a gente chama de inovação. Então, você vai tendo créditos reestruturados, que é parte da reestruturação do negócio, de modo que quando você já está no primeiro ano da recuperação, os créditos já são bem diferentes. E a propriedade desses créditos são diferentes. Aí tem um fenômeno que é importante de destacar, que é o fenômeno do que a gente chama de inovação, por isso que eu provoquei a Marcela nessa questão da inovação, porque na inovação você tem uma alteração do crédito privado e também uma alteração da receita prevista para fins tributários, que é um debate muito importante que está no STJ também. Então você tem uma alteração do que seria o horizonte da empresa, né? Do que seria a dívida efetiva. Há uma certa subversão da ordem, né? Porque, veja, se eu restringo, se eu vou negociando os créditos com os credores e comprando esses créditos, que é o que acontece nas recuperações, há uma compra de créditos com deságio muito grande. Essa compra de créditos faz com que você diminua o montante da dívida e que ocorra, de fato, o que a gente chama de cancelamento de vendas. E esse cancelamento de vendas faz com que você também modifique o fato gerador ou a base de cálculo dos tributos federais. Há uma discussão também se há uma modificação na base de cálculo dos tributos estaduais. E o que é bastante interessante, porque aí você passa a rediscutir os créditos tributários por mudança de base. Porque se você tem uma dívida fiscal que é de X, correspondente ao período de competência Y,
e você ter uma inovação do ponto de vista direito privado, existe um cancelamento da dívida, e essa é uma polêmica que a gente enfrentou hoje pela manhã, mas ainda vai ter uma consequência, vai ter mais debate sobre isso. Como é que fica isso do ponto de vista contábil, como é que fica isso do ponto de vista de base tributária e de dívida fiscal? Porque aí a dívida fiscal fica passível de revisão. Se a dívida fiscal fica passível de revisão, a ordem de recebimento do crédito é novamente alterada. Em que pese a proposta de pagamento da dívida contemple os débitos fiscais escriturais. Mas o que é importante a gente dizer é o seguinte, então, para a gente pontuar aí, eu sei que a gente está num debate, né? Se eu olhar assim, o que faz a Marcela, eu vou fazer, Marcela, qual é a dívida hoje de uma empresa em recuperação judicial que você está trabalhando no caso, e qual era a dívida original? Você pode dizer que é diferente a dívida em quantidade ou em qualidade? É normal que a dívida se movimente, porque a dinâmica da recuperação é muito interessante do ponto de vista de direito privado. E que dá um norte, porque você fala assim, poxa, mas aquela empresa não ia sair nunca da recuperação e ela está trabalhando aqui há 10 anos. Tem gente que está em recuperação judicial há 20 anos. Só um aspecto, do ponto de vista do crédito tributário, eu pelo menos assim, eu destaco que em várias situações, né, se você for analisar os parcelamentos, tudo que o fisco propõe ao longo do tempo, mesmo a própria lei da transação tributária, tal, o legislador nunca reconhece que há uma novação, né, da dívida tributária. O que eles falam geralmente, olha, eu vou te dar esse refis, não estou novando. Eu vou te dar a possibilidade de transacionar comigo, não estou novando na dívida. Me parece que quando a gente pensa em crédito tributário, posso estar errado, bastante equivocado em relação a isso, mas não existe uma inovação nesse sentido. O fisco ele tem o crédito tributário dele e ele vai atrás dele. Agora, a grande questão é que quando o juiz a decisão final quanto a tudo bem, eu dou esse bem para que você possa executá-lo, você pode fazer a penhora desses valores, tal, não sei o quê. Essa decisão final cabe ao juiz da falência, ao juiz da recuperação judicial. Agora, o fisco, o juízo que processa a execução fiscal, ele não aceita uma novação da dívida. Ele está lá o tempo todo com a mesma dívida de antes, com o mesmo crédito tributário que foi executado. Então, eu não... Esse é um ponto bem legal, porque... Esse é um ponto bem legal que você está trazendo, Roberto, porque a gente tem um termo em recuperação judicial que chama haircut, né? Então, é até contábil esse termo, né? Que é uma coisa que eu estou precisando fazer depois da pandemia, cortar o cabelo, né? Então, o haircut é um corte, é um corte que é feito na dívida, certo? Então, quando você está em recuperação, seja judicial, extrajudicial, ou num debate mesmo, como a gente está vendo, né? Empresas que recorrem a grandes bancas de advocacia, como a gente está conversando aí até com a Ellen, né? A gente fala com grandes empresas, fala assim, pô, peraí um pouquinho, mas qual que é o total da dívida? Dívida é A, X ou Y? Então, no momento da recuperação, num determinado momento, existe um corte da dívida. E é interessante você tocar nesse ponto, porque esse corte decorre da renegociação dos créditos. É um fenômeno que existe na lei das falências, é previsto na lei das falências e é até previsto na lei fiscal, como a gente chama de venda cancelada. Só que a venda cancelada é um termo que não é passível para não recebimento, mas sim como uma perda de expectativa de receita e que modifica a base tributária de vários impostos, como eu disse, de impostos de consumo, principalmente impostos baseados na receita.
Esse é um tema interessantíssimo, talvez para a gente retomar numa outra hipótese, mas o que eu digo é assim, você tem toda a razão que o crédito escritural na execução fiscal, ele é estático. A gente ainda vai ter uma série de discussões sobre refis, sobre o que acabou de ser anunciado pela GFN, que pode ser que os débitos decorrentes da Covid-19 possam ser objeto de negociação, né, de acordo fiscal, com redução, exatamente, veja só que interessante isso que você acabou de falar, com redução do montante a pagar, ou seja, que até tem uma discussão sobre a indisponibilidade do crédito fiscal, né, o crédito que seria indisponível, né, a disponibilidade do crédito público, né, que seria a receita pública, como uma das bases da Procuradoria da Fazenda. Mas o que está dentro da nova lei, você pode haver uma certa flexibilização desta ideia. Na prática, já existe isto do ponto de vista da lei das falências, que é polêmico, que é justamente o que a gente está tratando. É polêmico porque enfrenta um aspecto civil, né? Então, direito privado, que a Marcela tratou muito bem, que assim, olha, eu tenho aqui um montante que eu sei que eu tenho de crédito, mas quando eu estou na posição de devedor, eu mesmo falo para o meu credor, você está me cobrando 1 milhão, mas você sabe que não é 1 milhão. E eu vou negociar com ele e vou transformar 1 milhão em 400 mil. Isso é feito na recuperação e fora da recuperação. Então, de 1 milhão cai para 400 mil, só que a base tributária é 1 milhão, como você bem disse. Só que, num determinado momento, que é a discussão que a gente tem que enfrentar, até para fins de dar ao nosso ouvinte um horizonte de falar, bom, será que esta base é de 1 milhão ou de 400 mil, ou talvez sequer de 400 mil? Qual é a base? Fernando, a base, desculpa interromper, eu ia até discordar, a base é a mesma, a operação aconteceu, o fato gerador aconteceu. O que é possível, eventualmente, hoje, por conta da lei, até da lei da transação tributária, teria, no caso, o PGFN, enfim, chegar a um acordo com o contribuinte e reduzir a dívida dentro das balizas da lei da transação tributária. Agora, você modificar a base de cálculo porque você reduziu a dívida é consequente de uma operação que aconteceu, surtiu todos os efeitos jurídicos e tudo mais. Essa dívida, eu estou fazendo um perdão parcial. Para aquela pessoa, eventualmente, que faz o perdão da dívida, tem um efeito tributário, renda que ela reconhece no balanço dela e posteriormente submete à tributação. Mas eu digo assim, a dívida foi constituída com base em uma realidade, em uma operação que aconteceu naquela plenitude. A partir do momento em que eu perdoo parte da dívida, eu não desconstituo os efeitos da operação. Logo, a operação sendo a mesma, está sujeita ao mesmo a determinação de ICMS, cota CSLL, PIS, COFINS. Eu desconheço detalhes de como que a interação do crédito tributário, da esfera tributária com o juízo falimentar e de recuperação judicial. Mas me parece estranho haver uma desconstituição retroativa dos efeitos da operação e, consequentemente, afetar a incidência tributária, a incidência condição pronta e acabada. Não sei, me parece que eu sei, eu teria... Não, você vê que eu acho legal esse debate, porque você vê que como o dia a dia nos surpreende, né? Eu teria assim a inclinação para concordar com você em tudo, mas diante da prevalência, que é um posicionamento do STJ, né? Da prevalência da lei das falências em relação ao direito civil, que é o tema da Marcela, quando eu tenho uma revisão dos valores, também por decisão do STJ, uma das turmas, o que está acontecendo é que eles estão considerando esta revisão dos valores como, vamos dizer, aplicável na lei
na lei do PIS/COFINS como cancelamento de vendas canceladas. Se isto acontecer, então você tem uma redução de receita. Se isso acontecer, a redução da receita faz com que os tributos sobre a receita sejam diminuídos, porque tem uma previsão expressa de vendas canceladas tanto na lei de PIS/COFINS, quanto na lei do ICMS, quanto na lei do IPI. Então, este posicionamento surpreendente em relação a isso é mais assim, para a gente pontuar, porque quando a gente vai discutir recuperação, e claro, aqui eu sou muito sincero, o que a Marcela entende de recuperação, eu ainda vou entender algum dia, né? Ela tá nisso, ela está estudando, é a base dela, é o negócio dela, ela tem uma preocupação muito firme sobre a questão de direito civil e também de processo civil, que impacta o crédito privado e que tem a inovação, porque eu concordo com você, quando tem perdão, não estamos falando em redução de tributação. A inovação, ao ser uma outra dívida, certo? Então você troca a dívida A por B e a dívida A é quitada, esse é o ponto que está no STJ, né? E também que importa nossos clientes e nossos colegas, né? Assim, olha, eu tenho uma dívida A, eu renegocio para B, A não existe mais, existe B, a A não existe base para tributação e a B existe, só que a B é 1/3 da A. Então, a B, se isto prevalecer no STJ, faz com que modifique, inclusive, a noção de receita, porque aí não é perdão, entra até a questão, porque você mencionou bem, se eu perdoo você, ou você me perdoa uma dívida, você tem uma receita, né? Ou eu tenho uma receita. Se eu tenho uma perdão de dívida, eu tenho uma receita. Então, haveria uma receita para recuperando, uma receita decorrente do perdão. E isto está no centro das discussões e tem uma relevância muito importante, porque para o profissional, o advogado que está cuidando das recuperações, um norte para a revisão do que está se tratando, inclusive sobre a dívida que está se cobrando, né? E para eventual securitização disso ou para renegociação desse negócio. Né? Renegociação, por exemplo, pleonasmo, mas o negócio, estou falando negócio como empresa. Então, quando eu vou vender empresa, por exemplo, eu vou vender a empresa em recuperação. A empresa em recuperação, ela vale 100 na hora que entra na recuperação, vale 50 2 anos depois, ou será que ela vale a mesma coisa em função da capacidade de revisão dos créditos? Será que ela tem um fundo de comércio capaz de sair daqui, que esse fundo de comércio é destacado em algum momento das dívidas, posto que existe uma inovação? Então, este ponto que a gente está discutindo, e você tem aí toda a propriedade para falar sobre a questão tributária, como você bem explicou e de uma forma muito didática, que é a sua característica, faz com que você me traga assim, ok, essa é dívida, beleza. Agora, a provocação é essa. A dívida, se você for olhar e observar o que você colocou, é uma dívida nominal, ou ela já não é nominal, em função desta consideração que você trouxe de que o credor fisco vai até a penhora, não consegue alienar os bens porque o juiz da recuperação não deixa. Então o fisco fica manetado, ele vai até um ponto e aqueles bens servem a própria viabilização do negócio. Então há uma questão interessante para a gente observar do ponto de vista tributário. Se não é perdão, se não é inovação, é o quê? O fato que essa dívida não é tão líquida e certa como a gente imaginava. Porque, para mim, a dívida líquida e certa é aquela que está lá no título extrajudicial, que se transforma em judicial e depois passa a integrar a execução fiscal. Então, esse é um ponto bem controvertido.
Eu tenderia a dizer que, nesse caso, o que está em causa acho que não é nem a liquidez e a certeza da dívida. E se fosse a liquidez e a certeza, eu não poderia executá-la, né? O requisito para que eu possa inscrever em dívida ativa que seja uma dívida líquida, certa e exigível, né? Os 10 atributos aí da dívida que requerem, crédito tributário que requerem para que você possa ter uma certidão de dívida ativa e posterior ajuizamento de execução fiscal. Mas eu diria que diz respeito assim, o juiz da execução ele tem a tradução, ele tem a tradição de ser o dono do jogo, dono da bola, das regras do jogo. Ele fala, olha, aceito esse argumento, não aceito esse argumento, muito bem, você trouxe para mim aqui em embargos, execução, na esfera judicial, talvez não seja líquida. Então, aí eu cancelo parte, mas que sendo buscar bens para penhorar, eu vou ter que buscar fazer uma penhora online na sua conta, eu vou ter que fazer alguns expedientes dessa forma. A recuperação ele não é o dono do jogo, ele é obrigado a pedir licença para o juiz da execução, o juiz da recuperação judicial. E o juiz da recuperação judicial, ele vai falar assim, olha, eu entendo o teu interesse, só que o teu interesse é um dos interesses dos vários stakeholders que estão aqui querendo satisfazer seus interesses perante a empresa que está em recuperação judicial. Então, olha, fiz que eu entendo a importância, eu respeito o regime especial que tem o crédito tributário e tudo mais, mas na hora de fazer a concessão patrimonial, eu preciso pensar nos trabalhadores, eu preciso pensar nos outros credores e tudo mais. Então, acho que o debate não passa a ser o juiz da falência e da recuperação judicial, ele não tem competência para questionar a liquidez e a certeza da dívida tributária. Só o juiz executivo pode. Mas ele é o dono, ele decide o destino dos bens da empresa. E como ele decide o destino dos bens da empresa, em última instância, o juiz, ao mandar penhorar a conta bancária, ou isso ou aquilo, ele é obrigado a pedir licença para o outro. Esse que é o grande conflito. E essa não é uma atitude com a qual o juiz da execução está muito acostumado. Eu acho que a coisa não gira em torno, não gira em torno da liquidez e da certeza da dívida, mas sim da sua satisfação. Se é possível satisfazê-la, passando por cima dos interesses dos stakeholders. E não é. O juiz da recuperação judicial é o dono dessa prerrogativa. Ele faz o meio de campo dos interesses envolvidos, de todos os credores daquela empresa. Eu não sei, eu vejo dessa parte, vejo dessa forma. Teve um questionamento que eu achei bastante interessante em relação a quando a empresa começa a liquidar seus ativos e como isso pode, até certo ponto, ir contra o interesse da recuperação judicial. É interessante a gente ver que no CTN, menos no artigo 133, a liquidação de ativos com alienação de fundos de comércio e tudo mais, é visto até certo ponto como algo adequado à recuperação judicial. Gostei da tua visão cética em relação a isso, né? Mas o CTN vê dessa forma. O CTN basicamente ele fala, olha, se você alienar o fundo de comércio, um pedaço do seu comércio, um estabelecimento, depende de uma filial da empresa, uma loja que a empresa tenha, num plano de recuperação judicial, uma autorização judicial, não há sucessão tributária. Não há sucessão tributária das dívidas estáveis a esse fundo de comércio e tudo mais. Querendo dizer, olha, isso na verdade facilita um plano de recuperação judicial que envolve a alienação de parte dos ativos da empresa, né? Tem esse efeito indutor, né? De facilitar isso justamente num plano. Mas, claro, eu concordo com você que se você eliminar, se você vender demais do comércio, no final das contas, você está vendendo a própria empresa, né? E aí você está comprometendo a viabilidade dela no tempo. Recuperação judicial. Achei interessante esse seu apontamento. Muito bom, muito bom. Infelizmente, tocou o sino da igreja aqui, minha vizinha, e a gente tem que encerrar nesse debate
muito delicioso, aí, um debate muito agradável. Mais uma vez eu vou agradecer muito a Marcela e o Roberto por se exporem e com tanta coragem e enfrentarem temas que são espinhudos mesmo, como o Roberto bem disse, e que a gente possa voltar a esse debate em outras ocasiões, e convido a todos para nossas próximas lives, e que a gente vá aprimorando toda essa ideia, tudo isso que a gente está discutindo, estudando, dentro do que nos obstina, que é dar um pouco de segurança jurídica para os nossos clientes. Tá? Muito obrigado a todos, um bom dia, um bom fim de semana, e fiquem em casa, fiquem com saúde. Um abraço, tchau. Um abraço, gente. Até mais. Boa tarde, gente. Obrigada.